Valdirene de Souza, Valdirene Rosa de Souza, ou Val. Peraí, perdi aqui bem na hora, vamos ver. Peraí, Val. A Val é formada em Economia e Matemática, tem o mestrado dela em Educação Matemática pela PUC de São Paulo e o doutorado pela Unesp, aqui de Rio Claro, PPG, é aqui, egressa da casa. Ela atualmente é pós-doutoranda na Faculdade de Educação da USP, com orientação da professora Mônica do Amaral. Ela é também professora da Rede Municipal, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e também da Secretaria Estadual Paulista. A Valdirene, então, vai falar com a gente hoje sobre saberes e culturas afrodiaspóricas e africanas, docências compartilhadas em escolas periféricas. Seja Obrigada. Muito bem-vinda. Então... boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. André já me apresentou, meu nome é Valdirene e eu retorno aqui para falar um pouquinho, para trocar experiências com vocês, trazer um pouquinho da minha vivência. Pode passar, Zé, por favor. Aí, para falar um pouquinho, eu dividi em alguns tópicos, né? Primeiro, falar um pouco do meu percurso profissional e acadêmico, os fundamentos do meu trabalho, um pouquinho do pós-doc, como se deu, como que funciona, como está funcionando, e o que esperamos, quais seriam os resultados deste trabalho que eu estou desenvolvendo no pós-doc. Pode passar, Déia? Como a Andréia falou, eu fiz o doutorado aqui. Eu fui a orientanda do professor Biratã, no caso, a última orientanda a defender, né? Teve outros dois que defenderam, mas o professor já não estava conosco. Então, eu defendi em abril de 2021. Esse é o título. E é interessante, Déia, que eu estive aqui, essa foto foi aqui, nesse auditório, em 2019. Se não foi dia 28 de novembro de 2019, foi no dia 29 de novembro, exatamente mais ou menos um ano. Então, essa foto para mim é muito importante, muito significativa. E é interessante que estávamos eu, o Renato e o Marcílio nesse dia. E foi uma apresentação, um seminário, onde eu e o Marcílio estávamos apresentando a nossa pesquisa, né? Que é a apresentação obrigatória. E o Renato é que tirava as fotos. E tem uma foto que está eu, o professor, e o Marcílio. E o Renato fotografa. Eu sempre falo essa história. E aí eu falo para o Renato, vem para tirar nós três com o professor, né? Ele, não, este momento é de vocês. Na verdade, é um momento nosso. Então, na foto que está eu, o Marcílio e o professor, eu falo que está eu, o Marcílio, o professor e o Renato. Só que o Renato é que tirou a foto. Então, é uma foto assim, que para nós é muito especial. Para nós três que fomos orientados pelo professor Biratã. Então, eu gosto muito de contar essa história. Eu venho da iniciativa privada, como a Andréa falou, eu fiz economia e trabalhava na iniciativa privada. Quando eu faço matemática e concluo o curso em 2002, eu migro de área, eu vou para a área da educação. Eu acho que a educação é uma área que possibilita a transformação social. E isso era muito significativo, muito forte para mim. Então, eu migro para a área da educação, entro na rede estadual em 2003, a princípio como professora contratada, que isso é comum dentro do Estado e da Prefeitura. Então, em 2013, eu entrei como contratada. Eu saio da iniciativa privada e entro contratada na Secretaria Estadual de Educação e vou desenvolvendo o trabalho e, realmente, é um momento de mudanças, né? Eu presto o concurso em 2004 e me efetivo em 2005 na rede estadual. E vou desenvolvendo um trabalho com os alunos de ensino médio. Isso vai dando uma movimentação na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, quando eu faço essa escolha, né? E quando
tem contratação também na prefeitura em 2012. Eu inicio em 2012, contratada na prefeitura. E quando tem o concurso neste ano, que eu inicio na contratação, eu presto o concurso para matemática, eram 7 mil inscritos neste concurso da prefeitura, e só entraram 363 pessoas dentre os candidatos. Então, aí eu entro efetivo em 2013. E estar na prefeitura foi muito importante e significativo, porque é um momento onde eu, enquanto profissional, eu tenho um respaldo muito grande da gestão, de colegas, e aí você começa a desenvolver um trabalho bem importante para os educandos, né? No sentido de visibilizar outras práticas de ensino. E faço o mestrado, e o mestrado eu estou trabalhando com os alunos do ensino médio no estado, e também História e Modelagem, o mestrado, que eu finalizo em 2012. Finalizei, começo na prefeitura e passo a desenvolver trabalho com o ensino fundamental na prefeitura. Escolas de periferias, na cidade de São Paulo. E vou desenvolvendo essa prática ali e percebo que eu posso, aquele trabalho desenvolvido em sala de aula com os alunos da prefeitura, eu vou trazer ele para dialogar, para trabalhar no doutorado, né? Por isso que tem esse título. Pode passar, Dé, por favor? A escola onde eu trabalho, na prefeitura, que agora eu quero falar um pouquinho sobre ela, porque ela foi o meu objeto de estudo no doutorado. Ela é uma escola na periferia de São Paulo, está dentro de um CEL, eu não sei se vocês sabem o que significa CEL, sabem? Que é um Centro Unificado de Educação. São vários CELs espalhados pela cidade de São Paulo, e todos eles estão em regiões onde tem a comunidade, ou seja, onde a antiga favela, né? Então, são comunidades, e esses CELs foram inseridos nesse local justamente para não só ofertar o ensino, como lazer para esses indivíduos que estão nessas regiões. Então, os CELs têm práticas esportivas, tem piscina, tem teatro, então tem uma gama de opções para essas pessoas que estão ali naquele espaço, né? E além destas possibilidades, tem as escolas, tem a SEI, tem a EMEI e tem a EMF. Então, eu trabalho na EMF, que é o Ensino Fundamental 2. A escola onde eu trabalho, que é dentro desse CEL, esse CEL chama Parque Anhanguera, a escola também tinha esse nome. Eu inicio o doutorado com a escola de nome Parque Anhanguera e finalizo o doutorado com a escola com outro nome. Isso porque eu inicio em 2017 e finalizo pós-pandemia, entre aspas, né? Então, nesse percurso aí de pandemia, a gente teve um colega que faleceu de Covid. E, por conta disso, a escola faz uma homenagem a ele e muda de nome, né? Ela passa a se chamar EMF, Professor Doutor Walter Paulino Estevam. Então, a gente faz uma homenagem a esse professor. E, recentemente, agora, no meio do ano, foi inaugurado, né? A família foi lá, a gente fez a mostra cultural na escola. Agora, hoje, com a inauguração, já tem a placa com o nome dele, porque até então não tinha, já estava oficialmente, mas não existia a placa ainda. Então, a partir do momento que foi feita a placa, aí fizemos a inauguração, que foi muito importante para a escola, para os colegas, para a comunidade do entorno, né? Aqui, pessoal, eu estou trazendo só para vocês terem uma ideia do que é possível ou do que eu fiz no meu doutorado. Então, o que eu estou trabalhando? As culturas africanas e afro-brasileiras na sala de aula. Então, trabalhando o ensino da matemática a partir de práticas culturais, de outras possibilidades de ensino. Não só culturas africanas, mas a própria cultura ao qual o aluno está inserido. Então, eu estou dialogando, trazendo isso
enquanto possibilidade de aprender a matemática, e que é importante, né? Sair um pouquinho desse ensino tradicional, conteudista, eurocêntrico, visibilizando essas outras possibilidades, principalmente as culturas afro-brasileiras, porque os alunos das escolas onde eu trabalho, que são das regiões periféricas de São Paulo, a maioria são pessoas pretas e pardas. Então, eu estou dialogando essas práticas e o quanto isso é importante, é significativo, né, nesse espaço, né? Pode passar, por favor? E como eu inicio? Para fazer esse debate, esse diálogo, olhando para esses jovens, muitas vezes invisibilizados nas sociedades, com dificuldades em matemática por diversas razões, por não se reconhecer representado no próprio conteúdo matemático, para olhar para o conteúdo e ver, mas só branco? O conteúdo, a representação é sempre homens brancos, então a gente percebe que isso é um entrave na aprendizagem. E aí eu começo o trabalho trazendo, quando eu vou fazer, eu já estava fazendo a escrita da tese, e aí é o momento de ir para o chão da escola, fazer a pesquisa ali com os alunos, a pesquisa de campo. Aí eu levo, inicio no dia 14 de maio, aí eu coloco na lousa, 14 de maio de 1888. Aí eles, não, professora, mas o ano está errado. Não, mas esse ano, aí a gente começa a dialogar, faz uma reflexão sobre esse ano. O que significa? O que significa essa data? Eles não vão saber responder, não sabem. Aí eu falei 13 de maio. 13 de maio nós sabemos o que significa. Então a gente vai trazer esse debate, esse diálogo com os estudantes, buscando uma reflexão do processo escravagista. Ou seja, o que fizeram esses povos que eram escravizados no momento que eles são libertos? O que eles fizeram? E eu questiono, aí eles me devolvem a pergunta, professora, o que eles fizeram? Eu falei, não, eu perguntei primeiro. E aí os alunos têm o hábito de falar assim, você nunca responde, né? Eu falei, não, claro que responde. Ele falou, não, você só pergunta. E aí eu falei, uma prática, né? De provocar e buscar saber o que eles entendem em relação ao conteúdo como em si, né? Eu questiono, aí eles vão falar, bom, o que eles fizeram? E aí eles começam a trazer o que eles acham que aconteceu. Ficaram desempregados, alguns continuaram na fazenda, então eles vão trazendo resposta. Uns ficaram andando à toa em busca de emprego. Então, e eles vão trazendo situações que eu falo, pessoal, provavelmente foi isso que aconteceu, na verdade foi isso. Mas a gente não vê esse tipo de menção em materiais didáticos, né? O que de fato aconteceu com essas pessoas? Houve uma política que possibilitou a inserção deles de forma digna na sociedade? Então a gente começa a fazer esse debate e fazer essas provocações em sala de aula com esses alunos, ensino fundamental, 6º e 7º ano. Então eu inicio lá com eles e eles vão mostrando uma forma crítica de olhar para situações bem interessante e que vai possibilitando a gente fazer esse diálogo. E aí eu vou trazendo um pouco da história da África, junto com a professora de história, Sildeia. Então a gente vai trazendo essas discussões em sala de aula. Quem foram esses povos que vieram escravizados? Vieram escravizados da onde? Por quê? Então a gente vai fazendo essa discussão com o intuito de mostrar para esses educandos que os povos que vieram, eles realmente vieram porque tinham saberes importantes e que foram muito bem aproveitados. Para desconstruir essa ideia de que não existe produção de conhecimento, não produziam saberes. Então, nessa viés que eu vou trabalhando com eles. E em contrapartida, eu vou trazendo, além de fazer esse debate, eu venho trazendo para eles, por exemplo, o arquiteto Tebas, que foi reconhecido como um arquiteto muito 200 anos depois, né, que eram escravizados, que participaram de construções importantes na cidade de São Paulo, na cidade de Itu, e que não houve o devido reconhecimento. Aí eu vou colocar para eles Jesuíno Guzmão,
que se torna padre e pinta, faz pinturas para a igreja do Carmo, né? E ele quer entrar como padre nessa igreja. E aí, no livro de Mário de Andrade, ele fala assim, que ele tinha um defeito de cor, então ele jamais seria aceito na Ordem Terceira do Carmo. E Mário de Andrade, em seus escritos, vai dizer que Jesuíno era revoltado com isso, já tinha um pensamento de decolonizar, já tinha já reivindicava de que forma? Nas suas pinturas ele desenhava os anjos com a pele um pouco mais escura, cabelos crespos, lábios grossos, e até que um padre fala para ele assim, mas esse anjo aí no teto não está muito escuro não, Jesuíno? Ele fala, faltou tinta. Então era uma forma de contestar aquela situação onde ele não era inserido da maneira como ele queria, o reconhecimento. Então isso eu vou dialogando com os estudantes para desconstruir esse pensamento de que são povos que era só mão de obra escrava e não tinham nenhum tipo de conhecimento. Então, é muito importante isso. E aí vamos mobilizando atividades práticas em sala de aula. E o quanto os alunos que não se veem representados no currículo, que têm certa dificuldade em matemática, eles passam a ter uma outra maneira de estar naquele espaço. E eu não estou falando só alunos negros, não. Pretos, pardos e brancos. Todos eles começam a ter um outro olhar para a história, como um todo, e passam a ter uma outra maneira de atuar em sala de aula. Né? Pode passar, Débora, por favor? Como eu disse, o céu fica nessa comunidade, então aqui é um córrego, do lado direito tem o céu e aqui à esquerda é a rodovia Anhanguera. Então o céu fica bem próximo à rodovia Anhanguera. E aí nós, neste processo, nessa atividade, a gente vamos visitar o bairro. E é interessante que no bairro, aí nós estamos, essa parte de cada bairro, as casas são nessa estrutura. Quando a gente olha para o outro lado, é uma outra estrutura. Então a gente começa a dialogar. Por quê? Por que são realidades tão distintas próximas do céu? Porque aonde vocês moram, as estruturas é de uma forma e do outro lado é de uma outra maneira. Então a gente começa a dialogar e questionar e entender esse processo, né? De histórico e de construtivo das periferias de São Paulo. Pode passar, Débora, por favor? Então, esse é o movimento que eu venho fazendo. E o que vai fundamentar essa minha abordagem, essa minha discussão, vai ser os estudos em etnomatemática e a decolonialidade. Decolonialidade por quê? Porque a gente precisa desconstruir esse pensamento hegemônico, desconstruir essa relação de poder, né, que existe, olhar para isso e tentar compreender. E aí a decolonialidade vai me permitir, e a etnomatemática, justamente porque ela vai possibilitar a gente olhar para culturas e ver nessas culturas saberes matemáticos. Né? Então, a etnomatemática vai me fundamentar, vai basear o meu trabalho. Pode passar dele. E a interseccionalidade, porque não dá, gente, para a gente trabalhar culturas africanas, trabalhar essas questões e não perpassar por raça, gênero e classe e sexualidade, se a gente for pensar. Então, é um movimento que vai possibilitar isso, porque quando eu estou ali, eu estou falando doutorado, eu estou trabalhando com esses jovens, com esses estudantes, a maioria deles tem como a pessoa que viabiliza a sua vida, que te sustenta, a mulher, a mãe. Muitos não têm a presença paterna. Então, é sempre a mulher que é a base dessa estrutura, não só da região onde eu estou trabalhando, como da sociedade. Se a gente for ver, a mulher negra, ela foi a base da estrutura social, com o seu trabalho, com a sua força de trabalho. Então, por isso que não dá para não trabalhar nessas questões a interseccionalidade. Né? Pode passar, Débora, por favor? Então, esse é o meu doutorado. É nesse momento que eu estou trabalhando e, como eu disse, defendi em 2021.
Eu coloquei ali os grupos de pesquisa porque quando eu termino o mestrado em 2012, em 2013, o Vanísio me convida para participar do GPEM. Na verdade, já era para eu ter ido, mas nessa correria, terminar mestrado, então não deu. Aí, quando foi em 2013, eu fui para o GPEM. E foi importante a minha presença no GPEM, porque foi o momento que eu começo a participar de construções de documento. Por exemplo, no GPEM, em 2013, eu participei da construção do PNAEC, que foi muito bacana ter feito, onde nós elaboramos um material didático em que a gente dialoga, traz práticas culturais dos ribeirinhas, dos quilombolas, dos indígenas, e trazemos essa construção como culturas e estudos etnomatemáticos fazendo essa abordagem no PNAEC. E um outro material que eu participei foi da prefeitura também, junto com o pessoal do GPEM, que nós construímos um documento, participamos da construção do documento na época do Haddad, em que foi envolvido todos os professores da rede, foram envolvidos nesse debate, nesse diálogo, nessa construção do documento, né? E nós fazíamos formações com esses professores e colhíamos dados, informações para construir esse documento, esse material didático, né? Hoje tenho esse outro material didático aqui, mas desse eu não participei, esse é o atual, mas na época do Haddad foi bem interessante, porque toda a rede, todos os professores contribuíram para que ele se efetivasse, né, esse documento. E aí, no ano de 2022, a professora Mônica do Amaral me convida para participar do grupo dela Afroperspectiva. E isso porque ela já estava com um projeto em andamento e me convidou justamente por eu ser da etnomatemática, para dar uma contribuição a este projeto. Aí, em 2022, tem a bolsa da PRIP, da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, onde... Dá para abrir o jornal aí? Acho que não, né? Aí tem nesse jornal eles vão... Então, nessa bolsa, foi o primeiro edital, que foi em 2022, em que a PRIP oferece... não, tudo bem, Dé. Não, tudo bem. A PRIP oferece 3 bolsas para pesquisadoras negras de doutorado para fazer o pós-doc. E o intuito com essa bolsa é justamente ter candidatas preparadas para concorrer para parte de concursos na instituição pública, no caso a USP, né? E nesse primeiro edital foram 268 inscrições, mulheres negras. E eles ofertaram 3 bolsas. Uma eu ganhei, a outra foi a doutora Alessandra Tavares e a outra foi a Francine Santos. A Alessandra Tavares, do Rio de Janeiro, e a Francine Santos, do Rio Grande do Sul, e eu, São Paulo. Então, foi uma surpresa quando É interessante que eu não sabia a quantidade de candidatas. Não saber, às vezes, é algo bem... bom. E eu não sabia a quantidade de candidatas concorrendo a 3 bolsas. Então, isso foi muito importante. É uma pena, porque eu fiquei pensando, essas outras candidatas deveriam ter projetos tão maravilhosos, mas eram só 3 bolsas, né? Infelizmente. E esse é um momento que está acontecendo na USP, que começou em março do ano passado, que nós chamamos de ações afirmativas. Pode passar, Déia, por favor. Então, nesse primeiro momento, é ofertado um primeiro edital. A universidade, a USP, ela está dialogando, fazendo essa discussão de ações afirmativas, não só na graduação, na pós-graduação, mas também no pós-doc, com o intuito de ter possibilidades de
termos professores negros e negras dentro da universidade. E aqui eu trouxe, porque eu achei interessante, que é algo que está acontecendo na USP, aliás, não só na USP, né? Eles são um grupo de professores buscando contratação, pensar políticas de contratação de docentes negros e negras em universidades públicas. E esse debate está sendo realizado pela USP, pela Unicamp, pela Unifesp. E, se eu não me engano, a UFSCar também está participando desse debate. Nessas políticas, teve um primeiro encontro que foi em junho, lá em Guarulhos, na Unifesp. O outro encontro foi na USP, em agosto. O terceiro encontro na Unicamp. E agora, em novembro, eles estão produzindo um documento para entregar às autoridades responsáveis para fazer essa intervenção aí nesse sentido, né? Pode passar, Déia. Aí esse é um encontro que houve, que é o 7º encontro, para discutir a educação para as relações étnico-raciais na instituição. Então, neste momento, a gente vai ter o envolvimento tanto da universidade quanto das escolas públicas e pessoas relacionadas, políticos, no caso, né, os deputados e os vereadores. Então, é um momento que está tendo esse diálogo, esse debate dentro da USP, que é patrocinado também pela PRIP, né? Pode passar, Dé, por favor? Então, essa movimentação de ações afirmativas que me levou a estar no pós-doc hoje. E a minha pesquisa está inserida dentro desse projeto maior, que é o da professora Mônica do Amaral, que é a minha supervisora. Então, que tem esse título, Docências Compartilhadas e Formação Docente. Então, nós temos, com os professores, com a arte educadores, um trabalho de não só docência, mas de formação e de discussão das políticas da educação para as relações étnico-raciais. Então, desenvolver um conhecimento transdisciplinar por meio de pesquisa de campo e teórica, com os docentes da rede estadual e municipal, com a rede básica, né, de ensino, oficineiros, arte educadores e pesquisadores das universidades. Esses pesquisadores, aí nós vamos ter o pessoal que são os mestrandos e doutorandos, né? E qual é o intuito? Essa democratização do ensino, são estratégias pedagógicas, que vai envolver estratégias pedagógicas, metodologias de ensino, olhar para esse currículo. E quando a gente fala em trazer práticas culturais, práticas pedagógicas culturalmente relevantes, é para toda a comunidade. Estudantes pretos e pardos e brancos, para os professores. Então, é um movimento que envolve não só a comunidade escolar, como os professores, o sistema de ensino e a própria universidade, né? Então, esse é um movimento, né? Pode passar, Débora, por favor. E nesse trabalho, a equipe é grande. Então, nós temos um grupo em São Paulo, na Faculdade de Educação, tem os professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com o Renato Nogueira, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com a Luciana Alves, e na Universidade Federal da Paraíba, com a Ana Marinho e a Cris Couto. E dentro desse nosso trabalho, a gente tem uma colaboração da professora norte-americana Tânia Saunders. Então, é um trabalho onde envolve um grupo de pesquisadores e nós temos o financiamento do CNPq para estar desenvolvendo essa pesquisa junto com os professores, olhando para as escolas, olhando para essas periferias e mobilizando este currículo, né? Trabalhando o currículo oficial, o PPP da escola e trazendo essas outras possibilidades de trabalho, né, de desenvolver em sala de aula. Não só em sala de aula, mas mobilizar a formação docente,
olhar para esse currículo, como esse currículo está inserido dentro dessa escola, observar esse PPP. Pode passar, Débora, por favor? Ah, sim, esse é o site do nosso grupo de pesquisa, e lá vai ter mais informações, né, que eu acho que fica melhor para poder compreender. Então, as escolas que participam deste projeto, então, hoje são 4 escolas, né? A escola Levi Sodré, ela teve o ano passado conosco, esse ano não está mais, então são 4 escolas. Eu, enquanto pós-doc, eu coordeno uma escola e a outra pós-doc, Maria da Glória, coordena uma segunda escola. Então, eu estou tanto na Campos Sales, desenvolvendo e observando e acompanhando esse trabalho, quanto no Célia Regina, junto com essa outra pós-doc, que é a Maria da Glória. E, junto comigo, tem outros pesquisadores e arte-educadores, né? Tem do hip-hop, tem grafiteiros, tem o professor de história. Então, tem uma série de pesquisadores atuando, né? É interessante que no Rio de Janeiro, as duas universidades, elas desenvolvem o trabalho na creche, junto com a comunidade que permeia esse espaço. E na Paraíba, essas outras escolas, eles desenvolvem na comunidade, uma é quilombola e outra é ribeirinha, né? E pode passar, Dé, por favor. Aí como funcionam essas docências compartilhadas, né? Como a gente desenvolve esse projeto? Como se deu? Então, inicialmente, a Mônica já havia desenvolvido um projeto semelhante alguns anos antes, inclusive tem um livro que gerou um livro, né? Nós buscamos algumas escolas nas periferias, mostramos essa proposta de trabalhar a Lei 10.639, de trabalhar as culturas afrodiaspóricas. Então, a gente vai mostrando quais são os mecanismos que nós temos de abordar essa demanda, essa discussão, que é uma demanda da instituição, da escola, né? Não só da instituição escola, como da própria universidade, né? Esse olhar para a Lei 10.639 e 11.645. Então, a gente leva esse projeto na docência, apresenta, mostramos quais são os pesquisadores que estão disponíveis, dispostos a atuar na escola. Então, a gente vai fazendo essas reuniões, mostrando, fazendo eles entenderem esse processo, e depois convidamos os professores para participar conosco. E é interessante que os professores, quando vem a proposta, falam, eu precisava disso, eu gostaria de ter feito isso, mas alguns têm resistência, outros dificuldade em abordar, por exemplo, na aula de matemática, a Lei 10.639, um exemplo. Então, a gente, quando leva a proposta, a gente percebe que o professor realmente ele tem um interesse em trabalhar. E aí a gente inicia com um grupo de professores. E aí a escola e outros professores vão entrando no projeto, né? Peraí. Então, a gente faz reuniões semanalmente com um grupo grande de pesquisa, para apresentar o que a gente está fazendo, o que fez, o que deu certo, o que não deu, o que vai ser alterado. Então, a gente vai trabalhando ali, discutindo, para entender como está sendo o processo dentro, tudo bom? Dentro desse universo, dentro dessas instituições, né? Como tá refletindo lá na universidade, porque esses estudantes de mestrado e doutorado, eles têm as disciplinas, e aí eles têm que levar este conhecimento para as escolas. Então, a gente vai dialogando. Uma das escolas que saiu, eu entendi que foi por conta da gente não ter conseguido a verba que tanto queríamos, né? Então, essa falta de verba fez com que algumas escolas não entrassem. As demais permaneceram no sentido da seguinte forma, desde que as nossas formações, que nós fazemos uma vez por semana formação com os professores do projeto, desde que essas formações fossem no horário de trabalho deles. E aí a gestão concordou e os professores. Então as formações serão em horário de trabalho e as docências compartilhadas também no momento de trabalho do professor. Então a gente se adequou para poder
fazer o projeto no momento que o professor está na sala de aula, está na escola, né? Justamente porque nós não conseguimos bolsa para esses professores. Então, ocorrem esses momentos de formação, de oficinas, e aulas planejadas com o professor, com os arte educadores, porque não adianta eu trazer. Quando eu trabalhei no doutorado, eu desenvolvia determinadas aulas. Eu levo essas aulas para esses professores, mas isso não cabe naquele outro espaço. Então, é o professor que vai dizer para a gente, ó, vamos trabalhar dessa forma, dessa outra forma. Então, é o professor que é o medidor. Por exemplo, na escola Célia Regina, quando nós iniciamos o trabalho, tivemos que fazer muitas alterações, porque, por exemplo, a sala do 7º ano, eram 2 salas. Nós acreditávamos que, por ser a mesma série, poderíamos trabalhar da mesma maneira. E aí o professor falou, não é possível. Então, a gente vai modificando o trabalho e fazendo os relatórios. Vamos relatando o que está acontecendo, por que deu certo, o que não deu certo. Então, é todo um trabalho onde a gente constrói esses relatórios e vamos conversando nas nossas reuniões para ver o que está acontecendo ali, o que está sendo eficiente, eficaz ou não e por quê. E são escolas, como eu disse, de periferia, a maioria pretos e pardos, não só, mas com muitas dificuldades de aprendizagem. Então, essa possibilidade de levar essa maneira de abordagem de trabalho eleva a autoestima desses alunos, a vontade de estar, a vontade de participar. E discutir as relações étnico-raciais na educação como um todo, né? O diálogo com o currículo, sempre dialogando com o currículo do Estado ou do município, com o PPP da escola, incluindo a gestão que vai viabilizar o trabalho, vai viabilizando o trabalho, né? Tá, pode passar. Então, só para rapidamente terminar. Aqui eu trouxe só algumas docências compartilhadas para ter uma ideia de como funciona o trabalho, né? Algumas propostas. Aqui foi um momento que nós fomos à escola para falar um pouco deste trabalho. Então, fizemos algumas reuniões, porque chega lá, não entendi, o que vocês querem mesmo? Mas é um ganho só da universidade? O que a escola vai ganhar com isso? Então, tem todas essas dúvidas, né? Mas e o aluno vai ganhar o quê com isso? Então, essas dúvidas nós vamos tentando sanar nessas reuniões, e mesmo assim a gente começa, tem escola, vamos ver o que vai ser esse trabalho de vocês, porque eu não estou entendendo muito bem. Vocês vão trazer, vocês vão pagar esses oficineiros, nós é que vamos ter que arcar com o custo, mas quem são essas pessoas? É da comunidade, não é? Então, são dúvidas que vão surgindo quando nós estamos expondo o trabalho e que é normal acontecer. E aí alguns professores falam, não, eu não quero ninguém na minha sala de aula, não sei que, sabe? Então tem essas coisas, porque você vai acabar observando como o professor trabalha, qual é a postura dele em sala de aula, com o aluno, a maneira como ele trabalha em sala de aula. Então tudo isso às vezes gera uma certa resistência. Então a gente vai chegando, se é um professor na escola que quer participar, ok, nós vamos trabalhar com eles. E a gente percebeu que outros professores foram aderindo à proposta. Por exemplo, no Célia Regina, hoje toda a escola trabalha o projeto. O Campos Sales é interessante. Pode passar, Débora, por favor. Bom, já falo do Campos Sales. Aqui é uma proposta de trabalho, quando a gente fala, vamos trabalhar o quê? Vamos desconstruir vamos apresentar outras maneiras de pensar, outras racionalidades, né? E a gente inicia levando para os alunos tirinhas, historinha para dialogar, para debater. Mas por que o mapa tem esse posicionamento? Por que é dessa maneira? Se o norte é em cima, então a gente começa a dialogar. Se no universo não tem em cima e nem embaixo, então a gente vai dialogando para mobilizar, como eu disse, esse pensar crítico, né? Pode passar, Débora, por favor. Aqui também é na escola Célia Regina. O doutor, hoje já
doutor, o Kleber Siqueira, ele defendeu mês passado. Então, ele desenvolve práticas culturais com o professor Daniel. Ele traz a história da África, e aí, dentro dessa abordagem, ele vai trazendo as mulheres negras, as rainhas africanas, e vai dialogando com esses estudantes, né? Pode passar, Déia? Ainda no Campos Sales, a professora Nara, de matemática, é uma professora que muito engajada no sentido de desenvolver atividades práticas com esses alunos, e ela tem 2 turmas que ela precisa, de fato, não trabalhar da mesma maneira, e foi interessante quando a gente apresentou a proposta para ela, ela falou, não dá para ser desse jeito, a gente vai ter que fazer muitas mudanças. Então, nós vamos... Por que precisamos fazer tantas mudanças? Então, a gente vai fazendo esses relatórios, né? Pode passar, Dé. Aqui é no Campos Sales. No Campos Sales é interessante porque a escola, que é no Céu Heliópolis, ela tem uma outra estrutura. Já há muito tempo atrás, o diretor antigo, Brás, ele quebrou as paredes da escola. Então, no Campos Sales, ali funcionam salões. Então, tem um salão mais ou menos desse tamanho, do 7º ano, o salão do 8º e o salão do 9º. Então, é uma outra maneira de trabalhar. E no nosso projeto, a gente faz vamos ver como que está funcionando o nosso trabalho numa escola de periferia, que tem uma estrutura mais tradicional, e nessa outra que tem uma outra proposta já há algum tempo. Como que é a cabeça desses alunos nesses espaços, né? Então, a abordagem de trabalho, a participação desses alunos é bem diferente. Então, aqui é a Simone Gonçalves, a doutoranda, trabalhando com a Jo, a dança. Pode passar, André. Aqui também, no Campos Sales, o doutorando Valdenor, nós chamamos ele de mestre Valdenor, né? Provavelmente o Kleber já deve ter falado dele, ou não? Porque a escola Célia Regina, onde nós desenvolvemos a pesquisa, começou em 2020, quando o Kleber, que esteve aqui, era diretor. Então, na época, quem autorizou a desenvolver a atividade no Célia Regina foi o Kleber, quando era diretor. E aí o projeto permanece até hoje, finaliza esse ano. Só que aqui o mestre Valdenor está trabalhando na outra escola, no Campos Sales. Ele trabalhou já no Célia Regina. E aqui são salões, aqui é a EJA. E trabalhar a alfabetizar o adulto a partir da cantiga, da capoeira, do letramento, que é com a Ana Cláudia, né, que é doutoranda também, a partir do letramento da capoeira. Então, ela vai inserindo as cantigas de roda, né, nas aulas para ter esse processo de alfabetização do adulto de uma outra maneira, porque não dá para alfabetizar adulto como se alfabetiza criança. Então, a proposta da Ana Cláudia, junto com o mestre Valdenor, é bem importante, bem significativa. E eles estão com um livro, só que não foi lançado ainda. Vai ser lançado o ano que vem. Pode passar, Déia, por favor. Está terminando já? Aqui ainda o mestre Valdenor, eu não falei, mas na outra imagem tem o mestre Canário, que também trabalha na docência compartilhada na EJA. Pode passar, Déia, por favor. Aqui são atividades práticas no Campos Sales, com o professor Éder. Então, trabalha no salão o professor Éder, de matemática, a professora Elaine e outros professores. Então, o Éder e a Elaine, eles não saem do salão, que é matemática e português. Os outros trocam, né, mas eles permanecem. E dentro desses salões, a gente vai trabalhando essas possibilidades de práticas, né? E é interessante que um pesquisador falou, mas trazer o SONA para a periferia de São Paulo é querer desenvolver conhecimento da África. Eu falei, olha, quando a gente traz abordagem ou conhecimentos, práticas culturais de África para a sala de aula, é com o intuito de valorizar os saberes desses povos que estão nas raízes culturais dos nossos educandos. E a gente já fez um trabalho ali de identidade, de qual é a cor da pele, para ver se esse aluno se reconhece enquanto afro-brasileiro, né?
Então, a gente está fazendo esse trabalho pessoal, lembra que nós falamos que na África eles têm conhecimento? Então, a gente vai trazendo a história da África a partir de outra perspectiva e mostrando evidências de saberes que podem ser trabalhados dentro da sala de aula, né? E o Soma é muito interessante em relação a isso. O fractal também, a gente olha para, vamos olhar para as construções africanas em fractal. Então, a gente traz um pouco dessa história, fazemos uma pesquisa, entendemos um pouco quem são esses povos, qual é a cultura, e evidenciando que são povos sempre que estão produzindo conhecimento, que produziram saberes. E aí a gente vai trabalhando e a gente construiu lá os fractais e era essa foto que eu estava procurando. E aqui a gente trabalhando alguns jogos, né? Que chama, na verdade, tem professor que não gosta de falar são jogos africanos ou jogos indígenas. São práticas culturais. Nós denominamos de jogos em sala de aula, mas são práticas que foram desenvolvidas pelos povos, por distintos povos, indígenas ou africanos. Então a gente tem trazendo para a sala de aula e é muito interessante quando você traz, depois de ter trabalhado um pouco da história com eles, depois de ter trabalhado a compreensão e trazer o desenvolvimento, né? Pode passar, Adélia. Acho que falta muito ainda, né? Não? Está acabando? Então, o que nós queremos com esse projeto, com essa proposta? Qual é o intuito dessas docências compartilhadas, dessas formações com os professores em escolas periféricas, tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto na Paraíba, né? Construir mesmo práticas pedagógicas distintas, né? Olhar para esse currículo, trazer uma outra perspectiva para o currículo, para o ensino em si, né? E produção e compartilhamento de experiências e práticas pedagógicas desenvolvidas entre e com professores da rede, arte educadores e pesquisadores. Então, nós iremos fazer um colóquio em abril de 2024 para visibilizar todas esse trabalho que nós fizemos. E para o colóquio de abril, a gente já tem a verba do CNPq, e em 2025 apresentar um congresso internacional. E aí, a partir daí, esperamos já que está com a produção, com o material já impresso, né, para o congresso internacional. Então, para agora, em abril de 2024, o que nós vamos fazer? Trazer todo esse material, os professores, os pesquisadores da Paraíba, do Rio de Janeiro, vir para a Faculdade de Educação para a gente fazer essa compartilhamento de experiências e trazer todo o material para ser exposto. Porque é no colóquio que a gente vai ouvir outros colegas, né? E vamos até entender um pouco mais do nosso processo, como que ele se deu, como está. Então, acho que vai ser importante. Então, aqui são outras divulgações, né? Outros canais, boas práticas, que esteve no Campos Sales, acompanhando uma das aulas, também está no YouTube, né? Pode passar, né? Aqui é o Jornal da USP, onde a professora Mônica do Amaral vai expor um pouco do trabalho desenvolvido no Célia Regina, com o hip hop, a capoeira, o grafite, a dança. Então, ela vai trazendo um pouco do que está sendo desenvolvido por esses pesquisadores e professores e oficineiros. Pode passar aqui também. Esse é um material da professora Mônica, que já do outro trabalho, do outro projeto que ela havia realizado. E pode passar, né? E pronto. E aqui é só para a gente ter uma ideia dos pesquisadores, né? Não estão todos aqui, não são todos. Aí eu só coloquei do Rio de Janeiro e da Paraíba o nome dos responsáveis. Então, praticamente é isso a proposta, né, que eu vim trazer. Aí eu termino aqui agradecendo a vocês e com a foto do meu querido professor Biratã. E é isso. Muito obrigada. Então, vou convidar a Val.
Ah, sim. Sim. Se é que tem, né? Obrigada, viu, Zé? Sua água ali. Tá. Então, agradecer mais uma vez a sua presença Obrigada, aqui. Zé. No final, eu faço um agradecimento Sim. mais afetivo. E aí, voltar a falar, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, levantar a mão, vou ajudar aqui nessa mídia. Alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão? Sugestão a gente está aceitando. Aí vai Marcelo, pode ser? Boa tarde. Nossa, que lindo. Nossa, adorei o trabalho todo, a proposta de pesquisa, a apresentação, tudo. É realmente muito bom ver uma mulher negra aqui falando. De verdade, eu, como negra, me sinto tocado profundamente de ouvir você falando e apresentando essa pesquisa que tem uma potência que eu acho maravilhosa, muito legal. Eu queria mais fazer um comentário mesmo. Tem uma coisa que você falou que eu achei super legal, que você traz que alguns professores de matemática eles têm dificuldade de abordar a Lei 10.639, por exemplo, e vocês fazem todo esse trabalho que eu acho que é essencial de apresentar possibilidades, oportunidades e modos de fazer essa lei valer, de fato. E o comentário que eu queria fazer é justamente porque nesse ano eu e um colega aqui do programa, o Jamal, nós produzimos um trabalho, apresentamos no 12º MES, que aconteceu lá em Diadema, na Unifesp, né? Que era justamente fazendo uma análise sobre como essa lei se efetiva em uma coleção de livros didáticos do ensino médio. E a gente criamos alguns parâmetros, demos uma certa organizada, e a gente percebeu que é muito pouco, tanto a nível de recorrência quanto a nível de profundidade, em modos, né? Então, a história africana e afro-brasileira é muito pouco abordada nos livros didáticos. Até mesmo a gente deu uma expandida e pensamos na própria representação imagética, que é muito básica. E acaba chegando num certo discurso de que, está no livro didático, a questão é que agora o professor tem que saber abordar. Então, por exemplo, vai lá e traz um gráfico que traz a relação entre pobreza e declaração étnico-racial das pessoas, e percebe-se que a maioria das pessoas na linha de pobreza são negras, mas não traz uma descrição, o próprio livro não traz essa descrição. Então acaba que coloca muita carga no professor, inclusive. E o professor, talvez por tempo, ou às vezes pela própria não saber como lidar com isso, não lida, e o discurso fica normalizado. Inclusive, eu acho que tem muita coisa que ser pensada, inclusive o que é trazido no livro tem que ser criticado, talvez pelo próprio livro, talvez pelo professor. Tem muita coisa que eu acho que tem que ser pensada, e eu acho que uma das coisas fundamentais, né? Até o próprio nome, afroperspectivas. Eu acho que a gente tem que assumir mais essa perspectiva dessa perspectiva afro mesmo, de como analisar as coisas, de como olhar o mundo. E eu acho que é fundamental esse trabalho que estão fazendo. Legal. Lucas, né? Sim. Então, Lucas, quando o professor tem essa dificuldade em trabalhar a lei, justamente pela falta da formação, né? Porque não adianta ter a lei e não ter dado possibilidade de trabalho, de abordagem, né? Hoje a prefeitura tem material, vai abrindo esses caminhos para o professor, né? E o nosso trabalho foi nesse intuito de possibilitar a partir de formações. E a prefeitura também tem feito esse trabalho, né? Só que eu ainda acho que tem que ser um pouco mais efetivo esse trabalho. A gente tem que ter disciplinas dentro das graduações para que o professor tenha essa compreensão, este conhecimento no currículo mesmo da disciplina, entendeu? Porque senão fica a cargo do professor ou da escola dar essas informações. Na verdade não, a gente sabe que tem que ser um pouco mais efetivo. Quando eu falo que nós temos um grupo desenvolvendo, eu acho que deveria ser um grupo, né? Deveria ser as instituições, todas neste caminho, e produzindo
não que não existe, tem muito material, mas eu acho que tem que ser um pouco mais efetivo. Isso aí de sentido, né? Não sei. Mais explícito, né? Mas sim. Marcelo. Ô, Paulo, antes de mais nada, é muito bom ter você de volta em São Paulo, porque essa casa é tão legal, agora como pesquisadora liderando esse projeto aqui, então muito bacana. Desculpas pelo atraso, mas foram dias de imprevisto, leitos, chamadas de emergência no projeto das árvores aqui de Plantio, até sei lá onde, foi atrasando tudo, então, mas deu para chegar e ver um pedaço. E 3, desculpa para você e para os outros, a pergunta que eu fizesse tivesse sido respondida, não apareceu o papel. Tá, mas eu vi que você, primeiro assim, eu acho muito bacana toda a questão da afroperspectiva que o Lucas já comentou, e com matemática, ou seja, matemática estava lá com os fractais, com os jogos, não é assim, vindos de povos africanos, boa parte deles, e eu queria saber se tem influência, que isso talvez já tenha sido respondido, do Paulo Guedes nesses projetos, de parte daqueles livros, nós temos uma coleção imensa aqui, a minha sala e a biblioteca, e do Elo Perdido, porque ele morreu de repente, e a última visita dele tinha sido ao Brasil, muito rápido, ficava entre São Carlos e São Paulo, na USP, eu não sei com quem, né? Então, assim, montando aquele currículo, mas que eu acho que era uma primeira quinta, não era assim? Mas aí eu queria saber se é parte desse projeto também e como é que foi essa interação, porque a última vez ele voltou, teve aquela doença estranha, e, enfim, tentamos vaquinha, mas não deu certo. Então, no projeto, nós trabalhamos o material do Paulo Guedes. Com aqueles sonas e os diferentes corpos. Não está. E, inclusive, a professora Dulcélia Regina, ela fez o mestrado dela na PUC, em cima do material do Paulo Guedes. E ela, por isso que ela fala, não, eu quero trabalhar o sono com meus alunos, já que vocês vieram, trouxeram o projeto, eu quero aproveitar esse momento e trazer essa discussão com os meus alunos. E ela falou, talvez eu não soube até então como abordar, mas agora eu estou compreendendo o projeto de vocês e eu quero desenvolver. Eu falei, bacana, então vamos lá. E ela fez justamente o mestrado na PUC com o material do Paulo Guedes. Então eu acho que está muito forte, está muito presente dentro das discussões com os professores de matemática que estão no projeto, né? O Éder, que é um outro professor lá do Campos Salles, quando eu levei a proposta do SONA, ele trouxe outras possibilidades de abordar a partir do SONA a matemática, né? Então eu acho interessante essas possibilidades de abordar a partir de um olhar, de uma perspectiva que já está ali posta, né? Que foi trazida já pelo Paulo Guedes. Todo esse material do Paulo, foi essa temporada que ele teve com a Maria do Carmo, lá na USP, nesse nosso grupo. Eu, nessa época, estava em Brasília, então não estava no grupo. Acho que você também, não sei por alguma razão, não estava. Ficou um longo tempo, né, aqui. E aí, toda essa produção hoje é disponível no site que ele criou. E, inclusive, a gente pode baixar os livros gratuitamente, depois eu posso compartilhar na lista. Por favor. Nesse curso agora da graduação de etnomatemática, a gente fez algumas atividades desses materiais, e é um material valiosíssimo, é bastante organizado, a gente consegue baixar tudo quase em português, né, também, então acho que é um material bem interessante. E tem também um movimento, eu sei, até na própria África, de manter esse acervo dele, que ali era um acervo físico, né, do que ele coletava, dos trançados, das artesanias. Então, acho que Paulo Guedes merece um capítulo aí para a gente pensar alguma coisa especial mesmo, porque é uma produção muito... Ele é totalmente, eu acho, subvalorizado aqui, assim, em relação ao tamanho que ele fez, né? E essa época que ele veio 2 vezes seguidas ao Brasil e ele fez questão de me procurar, eu tenho que ir a Rio Claro, entendeu? Assim, ele vinha, então foi São Carlos, ele dava um jeito, sei lá o que, passava aquele jeito dele simples e tal, e falava com o Biratã, falava com o Marcelo e tal, mas enfim. Deu certo. Isso eu queria dizer que eu aprendi semana passada aqui, o que eu não sabia,
que um daqueles lá não é fractal, como é que é? Tem o origami e os karigami. Então eles são fractais, mas tem os kirigami, que eu não aprendi semana passada, não sei se a Carol tem duas aqui, mas eu aprendi com a doutoranda aqui. Falei, cara, não sabia disso até semana passada, mas delícia aquelas 3Ds ali, né, que são fractais e kirigamis ao mesmo tempo. Tá? Carol? Boa tarde, obrigada pela fala. Bom, acho que é lindo lembrar a Jéssica, sem dúvida. O seu trabalho, a gente pode ter diferenças no jeito de fazer, mas é uma lembrança dele e do seu trabalho, da sua força por tentar pensar um mundo diferente. A segunda coisa que eu queria perguntar tem que ver mais com. Eu senti muito a escola, a presença da escola, de que se faz na escola. Mas se a gente pensa na relação escola, secretaria, universidade, eu queria olhar um pouquinho mais para o que está sendo transformado na secretaria a partir dessa vivência na escola e o que está sendo mudado na estrutura curricular das universidades, na formação de professores. Se você pode dar esse olhar. Porque eu acho que a escola ela assim muitas coisas, faz muito. Sim. Mas não sei se as outras estruturas, as outras instituições, elas estão também mobilizando a partir do que se aprende com esses trabalhos com a escola. Carol, né? Olha, Carol, eu entendo que a gente deve ter essa participação da universidade mais atuante dentro da escola. Então, a gente desenvolve muitas coisas na escola e, às vezes, fica ali e não tem muitas ligações, parece que são lugares distintos, né? E, na verdade, a universidade tem que estar mais ali presente nesse espaço, no que está acontecendo na escola, justamente para intensificar o que se desenvolve ali, para ter visibilidade na universidade. Porque senão fica só na escola, desenvolveu bacana e a intenção nossa, depois que terminarmos o projeto, é que ele permaneça na escola com os professores que estão ali trabalhando. Não porque, nós chegamos, desenvolvemos a pesquisa, agora acabou, não existe mais. Não. A intenção, por isso a formação de professores nas escolas, é a conscientização de que o projeto tem que continuar. E não existir porque tem um grupo de pesquisa ali dentro. Mas eu ainda acho que as universidades deveriam estar mais atuantes nessas escolas, estar mais próximas. Eu, às vezes, eu sinto um pouco falta disso. E falo isso porque eu estou na sala de aula também. E vi a universidade quando eu estava desenvolvendo a pesquisa. E penso, e as outras universidades? E as outras escolas? Né? Então, a gente pegou essas escolas como modelo, né? A intenção é produzir material e apresentar na Secretaria de Educação. Olha esse que foi desenvolvido. É possível fazer dessa forma e tentar mobilizar outras instituições para participar deste projeto, para desenvolver, virar disciplina mesmo dentro da graduação, como eu falei para o Lucas. Né? Tem que ser mais efetivo e não pontual. Terminou a pesquisa, então acabou, não existe mais. E quando nós terminarmos, o que nós faremos? Só construir material? Além disso, o que vai ficar efetivo mesmo no currículo, né, das escolas públicas? Não sei se eu te respondi. Obrigada. Não sei se temos mais perguntas. Eu tenho uma última para você, que é o seguinte: nós, aqui em vários seminários, esse ano de aula para o 4º ano, e nós estamos completamente assustados com o negócio do FEDER na educação e do seu PowerPoint vibrante e a ditadura dentro da escola, os alunos meio. O que vocês estão ensinando de vídeo na residência no tal? Chego lá, eu vejo que a diretora tem isso e tal. Eu queria saber como é que está no seu fonte. Você entende? Se você está conseguindo resistir, furar um pouco esse fronte com essas práticas que parecem um negócio vivo, lindo e comparado com os relatos que fica aqui o Júlio tentando animar, eu falando, não, gente, já teve coisa pior na vida, já teve ditadura, a gente vai superar. Mas como? Eu não sei.
Entendeu? Nós vamos tentar ler aqui, mas a gente vai. A gente está tentando, Marcelo. Para você ter uma ideia, teve escolas que nós levamos a proposta, o diretor concordou, só que aí de repente mudou na direção e nós estávamos na escola e a direção é do Congo. E nós estamos ali trabalhando com o professor e ter uma direção que não quer aquele tipo de trabalho sendo desenvolvido. Então, olha a dificuldade. Não é nem lá em cima, é ali junto. E aí você vai tentando quebrar algumas resistências para desenvolver um trabalho, que não é fácil, que é muito difícil. O acompanhamento que está sendo feito com esses diretores e com os professores é um negócio do 1984, o livro, entendeu? Assim, ali pegando, você abriu o aplicativo, você não abriu o aplicativo, você não passou os PowerPoints até o final. Então você tem que mentir, né? Passar até o final rapidinho e falar, vamos ter aula agora. Então, hoje eu estou afastada das duas redes, né? Não estou em sala de aula. Mas eu acompanho meus colegas no estado e não está sendo fácil esse tipo de situação. Isso que você falou de o professor ele tem que fazer a presença no dia, porque se não fizer no dia, no seu celular, ele perdeu o dia de trabalho. O professor não pode atrasar. Atrasou 5 minutos, pode ir embora para casa porque já perdeu o dia. Então, são situações que estão ocorrendo dentro do ensino da Secretaria de Estadual, né, que está minando o trabalho do professor. Pelo que eu entendi, se não passar os slides inteiros, eles conseguem ver que você não passou, entendeu? E se não der o tempo, quando tem o tempo, que os alunos têm que ver o aplicativo, invadir o celular junto com o outro, que eu estou achando que pode virar aqui um problema que vem, que eles são obrigados, isso também é visto. Você não obrigou seus alunos a lidar com o celular. Então, por isso que eu acho que a gente tem que se unir aí para poder tentar mudar essa realidade do Estado, porque do jeito que está, não dá. Por exemplo, a disciplina, o ano passado eu estava na escola, aí teve a mudança. Eu sou a mais antiga na escola, eu tenho 70 mil pontos, então eu sou a primeira a escolher a aula. Com a mudança, eu saí do primeiro lugar e caí para nono. Eu falei, como assim? Então, não é mais aquele que tem mais tempo, e sim aquele que pegar mais aulas. E por que pegar mais aulas? Porque aí não precisa contratar professor, não precisa fazer concurso. Então, o professor tem que ter 40 aulas, 40 horas na semana, com a carga completa, com 7 ATPCs, então você passa o dia na escola. Então, essa mudança foi terrível, obrigando o professor a ter um número grande de aulas para não acumular carga. E pior, diminuir o número de aulas de matemática. O ensino médio eram 4, caiu para 3. O ano que vem, o terceiro ano do ensino médio, não vai ter biologia. Então, são essas mudanças que eu acho que cabe a nós, que estamos na educação, ter uma atuação efetiva aí para não aceitar esse tipo de situação que vem acontecendo. A gente precisa fazer essa mobilização grande, né? Não só, eu acho que escolas, mas escolas e universidades se unirem aí para que isso não aconteça, para que mude, né? Para que retome o que nós tínhamos antes. Acho que esse é o nosso problema. Para você ter noção, nós chegamos no GP10 de modelagem e uma moção. Você acredita que nem todos os GTs assinados? Está lá no site da SBEM, assinado por alguns GTs. E o DNE não assumiu uma moção. E a gente descobriu que existe um artigo na Constituição de liberdade de cátedra, 205, 206. Trabalho danado para redigir aquilo, sei lá quantas mãos, mas basicamente 6 mãos. E fizemos, colocou e está lá na página da SBEM, assinada GT10, GT, sei lá quem. E a SBEM, não, como teve gente que não assinou, a SBEM não. É essa a direção da SBEM no momento. Entendeu? Então, assim, é mais grave. E a SBEM não usa mais nada. A SBEM protege, é o COF, POF, SBPC. Né? Eu vou rodar aqui, tem o do Francisco e lá. Acho que já acabaram. Voltou a onda, segunda onda.
Primeiro, professora Adriana, quero agradecer, né, por essa explanação e esse momento de reflexão que nos coloca, né, quando traz essa abordagem, né, e eu entendo, na verdade, esse movimento, né, que ele deve continuar, né, se a gente olhar, por exemplo, as leituras que já partilhamos sobre a questão do acordo, né, essa luta incessante, a questão da educação, que tem essa questão da volta offline, a questão das personalidades autoritárias na sala de aulas. E a gente entende também que se o pensamento do Paulo Freire ele continua válido hoje, não só porque temos essa questão da opressão que continua, mas porque também responde à questão das necessidades fundamentais da educação de hoje. E eu gostaria só de fazer um questionamento, talvez seja de provocação, não sei, mas no sentido de tentar compreender quando se fala do negro no Brasil. Do negro no Brasil. Que negro nós estamos falando? Quem é o negro aqui no Brasil? Quem é negro no Brasil? E também a gente talvez tentar pensar nessas formas de resistência, né? A questão da formação de professores, tendo em conta que temos lá a questão do currículo, né? Claro, a ser cumprido, né? Que às vezes não cria assim um espaço, né? Os professores às vezes estamos lá para se cumprir aquilo que é o conteúdo que está lá programado, né? E às vezes nos faz um movimento no sentido de que nós temos alguns documentos normativos que às vezes não nos dão um tempo assim para a gente poder discutir essas questões raciais. Poder entender assim da professora que mecanismos assim a gente pode pensar, desenvolver de modo que essa questão de discutir as questões raciais, assim, o que movimento podemos fazer para que os professores, neste caso, olhem isso como uma prática pedagógica, assim, para que não haja uma resposta, mas algo que possa nos permitir que a gente possa refletir sobre essas questões. Sim, o que eu vejo muitas vezes no currículo, Francisco, é que o currículo ele trouxe para nós uma única abordagem, uma única cultura, que foi a cultura estabelecida como a melhor, a mais importante, e não visibilizou outras, que foram ficando à margem. Não tem visibilidade das outras culturas. E quais são essas outras culturas? É a cultura dos povos negros, é a cultura dos povos indígenas, como se não fosse importante. Então, como visibilizar isso dentro de um currículo que já é pré-estabelecido, que é definido como o ideal, o adequado? Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse currículo e inserir essas discussões, essas abordagens, não só as culturas, como essas discussões do racismo, da negritude, dentro desses currículos. Porque senão a gente só olha para a cultura afrocentrada. E olhar para essa cultura não representa o universo, não representa o povo brasileiro. Este conhecimento só não representa. Então, eu penso assim, quem é a pessoa negra? São as pessoas que muitas vezes não se vê representada nesse espaço, não se vê reconhecida, não tem as oportunidades para estar, para competir em pé de igualdade. Então, quando você visibiliza essas outras culturas, você abre um outro olhar, um outro espaço para esse currículo, para esses povos, para essas culturas, né? Então, eu acho que seria, não sei se te respondi, eu acho que seria isso.
não sei. Se eu não te responder, pode perguntar de novo. Não, só para uma pergunta que eu esqueci aqui de fazer. Teve sido orientado pelo professor Biratã e queria entender assim, a conversa que tiveram quando você trouxe a temática da sua tese. Qual era assim, aquele processo de negociação, qual era o entendimento do professor Biratã em relação à temática que você trouxe e queria discutir isso com o professor? Então tá, já que você falou, eu estava com essa temática para ter diálogo para trazer, para discutir, desde 2013. E desde 2013 que eu estava tentando entrar no doutorado para fazer essa abordagem. E com muita dificuldade em dialogar, né? E conversando com o professor Biratã, ele falou, não, claro que você pode desenvolver essa pesquisa, é possível, tem que visibilizar, a gente precisa dar as devidas credibilidade, os devidos reconhecimentos aos povos que realmente têm contribuições com suas produções de conhecimentos, né? Então ele vai me apoiar, né? Eu acho que ter ele como orientador que possibilitou eu fazer a discussão. E eu falava assim para ele, mas professor, será que eu vou conseguir embasar, fazer um embasamento teórico? Ele falou, a gente vê isso depois. Vai escrevendo, depois a gente vê o embasamento teórico que vai sustentar o que você está tratando. E você precisa fazer esse trabalho. E eu lembro que em 2019 eu falei para ele assim, professor, a Cris Cobb e a Eliane, elas foram fazer um trabalho lá em Angola. Aí ele falou que é para eu ir, ele vai que vai te ajudar a pensar o seu projeto de vida, não só o projeto de pesquisa, mas o seu projeto de vida. Então você tem que ir. Então ele, é isso. Então o professor foi muito importante para mim, o professor Biratã. Eu não sei se eu te respondi, mas é isso. E toda vez que eu falo do professor Biratã, eu acabo me emocionando, sabe? E como eu falei, Roger, hoje, a última vez que estive aqui, se eu não me engano, foi dia 28 de novembro de 2019, com o professor, ou no dia 29, estou na dúvida, se foi 28 ou 29, que foi na nossa apresentação do seminário, eu e o Marcelo, e foi um dia muito especial. Então, o professor, ele sempre me apoiou nesse sentido de tem que falar, tem que se expor, tem que expor as ideias, a forma de pensar e visibilizar essas possibilidades, né? São possibilidades. E aí eu acho que é isso. Então foi muito importante ter o professor Biratã como orientador e o Roger como orientador, né? Foram pessoas assim que foram importantes para o meu crescimento enquanto acadêmico. Gente, é o Rodrigo. Eu quero encerrar. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, minha mão, daí depois o Rodrigo. Sou eu, Rodrigo. Prazer. Eu infelizmente não consegui assistir a apresentação, mas eu estava trabalhando e aí peguei no finalzinho da fala do Marcelo, e agora no final da tua outra fala, dessa tua última fala também, depois a refletir primeiro sobre essa tua última fala, né? Você foi escrever e depois você foi procurar uma teoria para poder para poder embasar o que você estava falando, né? Eu fico pensando quanto de críticas que projetos desse programa de pós-graduação recebe por ter essa prática, né? Eu não chegar logo com uma teoria pronta e tentar encaixar aquela teoria de qualquer jeito, de qualquer forma, dentro de uma pesquisa. Mas o que eu tinha falado antes não era isso, né? Era sobre a fala do Marcelo, quando o Marcelo disse que... Então, quando você respondeu ao Marcelo, que se o professor chegasse 5 minutos atrasado, que aí ele perdia o dia, né? E eu fiquei pensando, eu tenho certeza absoluta que a escola não tem professor suficiente para substituir esse professor que vai faltar nesse dia. E é preferível deixar a escola desorganizada, né, sem alguém ali para poder mexer toda no dia da escola, na rotina da escola, sem professor, do que aceitar que esse professor chegue, mesmo que 5 minutos atrasado. É melhor ficar 5 minutos sem professor do que, ou é melhor passar um dia inteiro sem esse professor.
Eu fiquei pensando nisso, como é que se resolve esse embate? Porque eu trabalho numa outra rede, não é a rede privada, não é a rede pública, desculpa, eu trabalho numa outra rede que se alguém falta um dia, é praticamente impossível sobreviver ali sem grandes transtornos naquele dia que falta algum professor, né? E quando não se tem alguém para substituir. E não é uma escola tão grande, eu fico imaginando que existem escolas estaduais enormes, né? E é preferível isso, então, que se fique sem professor o dia inteiro do que em 5 minutos? Eu acho que a educação estadual, principalmente, nós estamos perdendo muito direitos. Nós tínhamos, por exemplo, abonadas. Hoje o professor não tem mais abonadas no Estado. E a prefeitura tinha 10, agora são 6. Então eu percebo que nós estamos perdendo direitos que faz parte da vida do profissional enquanto educador. E eu não vejo o quanto isso vai ser benéfico para a educação. Além das abonadas, uma série de outras situações que vêm acontecendo, né? Disciplinas eletivas, por exemplo, aprender a fazer bolo, disciplinas que não tem um embasamento para estar ali no currículo. Então, diminui-se aulas de matemática para criar essas outras que não tem qualificação, não precisa, e não tem um profissional para trabalhar aquele tipo de matéria, né? Então eu acho que o professor está perdendo direitos. E eu acho que realmente eu fico de mãos atadas, saber o que dizer, o que falar em relação a isso. Eu acho que nós precisamos aprender a escolher melhor quem nos representa, porque isso começou já tem algum tempo que vem acontecendo, né? Então, não sei, eu realmente não sei o que dizer. Mas é preferível deixar a turma sem professor, porque ele chegou atrasado, ele vai ficar com falta, ele vai perder o dia e a turma vai ficar sem professor. É preferível, isso é uma forma de punir o professor para que ele se adeque ao sistema, né? E a classe sem aula, assim, que você falou que sobre a escolha dos representantes já faz muito tempo. Eu estou no estado de São Paulo há 13 anos, já faz muito mais que isso, que parece que o estado de São Paulo ainda não sabe escolher representante, né? Tanto local quanto a nível nacional também. Infelizmente, e isso está sendo um mal muito grande para toda a sociedade, principalmente na educação. Obrigado. Manuel. Sim, eu só queria saber se essas dúvidas que estão enfrentando as pesquisas brasileiras, e eu fiz essa pergunta porque há um dia, acho que foi ano passado, havia aqui, veio uma pesquisadora negra, então ele conversando de muito tempo, e eu senti que ele falou muito de coisas. E até no Brasil, o número de prisioneiros negros são maiores do que brancos. Então, isso me chamou alguma atenção. Então, não sei, eu fico para a pergunta, se essa luta que estão fazendo, você vê que está sendo correspondida, ou o currículo que está sendo elaborado vai em função da vossa luta? Que perspectivas tem para isso? Então, e também quando estava olhando, você falando, se emociona com algumas coisas que fala. Não sei se minha país, então quer saber essas nuances entre a luta e aquilo que a sociedade ou o governo faz frente a essas lutas. Quando se fala dos 800 mil presos, né, o número de negros é muito grande. Né? Deve ter políticas para ter um olhar mais apurado para isso. Uma coisa que eu vejo em relação às nossas práticas afro-centradas, afro-perspectivas, né, é com o intuito de tirar
da margem social um grupo que é invisibilizado. Então, quando a gente dá voz, quando a gente tenta abordar o currículo a partir de uma outra perspectiva, quando a gente busca visibilizar, dar conhecimento a esses indivíduos que estão à margem da sociedade, do pensamento crítico, com o intuito de também tirar da situação da margem social. Que muitas vezes a gente perde alunos por questões da criminalidade mesmo. Né? Então, trabalhar ali, atuar ali e trazer culturas que possa mostrar para ele que são viáveis na aprendizagem, eu acho que a gente diminui esse número influencia esses números, né? E não só isso, né? Não só a educação, a gente precisa de outras políticas para ter um cuidado, um olhar para esses números. E a gente sabe que é delicado. Não sei se eu te respondi. Mais ou menos. Não, pode falar. Também me lembrei de uma outra situação. Essa semana a gente estava discutindo a questão dos grupos vulneráveis, são mulheres negras, homens negros, e acabamos olhando que a mulher negra é mais vulnerável em relação ao homem, mesmo que haja políticas de igualdade. Não é? Então, na sua ótica, eu acho que até onde chegou, sofreu muita resistência, não é? Então, eu não sei como, para além da sua pesquisa, ou como é que você pode fazer para poder, em algum momento, influenciar outras mulheres e homens negros para chegar até onde chegou. Como eu posso influenciar? Para além das pesquisas, não é? Para além das pesquisas, não é? O povo sobre isso, para também outras mulheres negras, jovens. Eu acho que é por isso que eu estou nas escolas de periferia, né? Porque eu tenho muitas meninas negras que não se reconhecem como negras, com muitas dificuldades de aprendizagem, com questões familiares sérias, de abandono. Então, estar na educação pública é olhar para esse grupo que sofre muito dentro dessa sociedade, né? Então, eu tento, a partir dessa realidade que eu estou acompanhando, né, ter uma atuação mais efetiva no intuito de não só ensinar a matemática, né, mas ter uma outra, que a gente fala que a educação, ela tem uma função social muito grande, né? Então eu tento atuar dessa maneira ali naquele espaço, com meninas não só negras, né, mas negras, pardas, brancas, nas periferias, que sofrem muito. Então, uma série de situações que a gente tenta atuar ali. E falo isso por experiência, né? Por ter vivido uma série de situações. A gente tenta trabalhar de que forma? Porque não adianta você só falar da sua realidade, sendo que são momentos distintos, né? E não adianta falar assim, ela conseguiu. Não. Como eu falo, né? A gente tem que ir puxando, né? Eu não posso parar porque eu tenho outras que estão me olhando, que dependem do meu avanço. E para eu avançar, eu preciso que elas me acompanhem. E acompanhar é isso, estar ligada a esse grupo, trazendo as suas experiências e mobilizando para que elas avancem, né? Mas não depende só, por exemplo, se eu começar de mim, né? É todo um sistema que que vai minando esse grupo que já é marginalizado. Então, por isso, a importância de se trabalhar dentro da educação outras abordagens, outras perspectivas, né? Outras possibilidades. Não sei. Por exemplo, nós tivemos essa semana, né, o dia 23 de novembro, um encontro com a PRI, que é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. E
tínhamos que falar um pouco das ações afirmativas da universidade, né? Aí, olha, você enquanto pós-doc vai ter que falar. E a primeira que teve uma fala foi a Tamires, que é da graduação, e ela veio trazendo todas as questões que ela vive por ser mulher negra dentro da universidade, todas as problemáticas que ela vive por ser mulher negra. Aí eu falei, nossa, e aí eu tive uma fala, eu falei, Tamires, eu vou dialogar com o que você falou, porque nós estamos em décadas diferentes. Nós estamos em momentos distintos e o que você viveu, eu também vivi. E aí eu venho trazendo um pouco dessa realidade para mostrar que o que a mulher negra passa já é uma coisa que parece que está inserido nessa sociedade e que precisa de ter uma mudança. E para mudar essa realidade tem que partir desses grupos mesmos da gente, mobilizar, né, essas mudanças. Então eu percebi que o que ela falava era exatamente o que eu passei, todas as dificuldades. E por mais que tenha essas dificuldades, você não pode parar, porque você tem que puxar todo mundo que está vindo atrás. Né? Eu acho que é isso. Paulo, eu quero falar com você, mas primeiro eu quero falar com a universidade. A sua fala inspira muito a necessidade, a urgência e a possibilidade de transformar os espaços. Você colocou aqui muitos caminhos para fazer isso. Acho que aqui dentro da Unesp a gente caminha devagar, mas a gente caminha, a gente tem se fortalecido em relação a essas questões. Eu falo a gente, como uma mulher branca, tem uma certa contradição, mas é uma agenda que está acontecendo e acho que você trouxe aí muitos caminhos, né, muitas possibilidades de mobilização, de financiamento, articulação com a rede, a presença de poucos educadores, oficineiros, artistas, né? Como é que essa universidade vai se abrindo por outros caminhos, trazendo novos atores para a escola, para a universidade, para o sistema. Então, acho que é esse redemoinho, não sei que nome dá para isso, é esse furacão que a gente quer mesmo ver acontecendo para que essas mudanças ocorram daqui para frente. Mas eu quero falar para você também, porque você trouxe essa frase maravilhosa que eu não vou falar exatamente como está ali, mas que é da Angela Davis: quando uma mulher negra se movimenta, toda uma sociedade se movimenta junto com ela. E a sua presença aqui hoje é uma força, esse movimento furacão, eu me sinto sugado por ele e a gente está no ano que completa 20 anos da Lei 10.639. A gente está no mês que celebra a cultura africana e afro-brasileira. A gente está na pós-semana do Dia da Consciência Negra. A gente tentou aqui um pouco timidamente trazer algumas coisas. A gente recebeu aqui uma professora indígena, a gente recebeu aqui o Kleber falando do trabalho dele com os mestres de capoeira, e a gente termina esse mês de novembro com a sua presença gigantesca aqui nessa sala, com esse projeto enorme de mobilização, de fortaleza, de afrofuturismo, de afroperspectiva. É sobre isso, né? Eu convivo com muitas pessoas negras por causa de vocês, né? Eu olho para você, eu vejo Ana Paula, eu vejo Lio, eu vejo Carla, eu vejo tantas outras mulheres que vão chegando e que foram chegando. Então você já está fazendo isso que Manuel fala, que é ir sugando outras pessoas junto com o seu movimento. Você é uma mulher otimista, né? Uma mulher que se curou dessas dores e consegue falar de tudo isso com leveza. Então é absolutamente maravilhoso ter tido você aqui hoje. No mês de novembro é sempre difícil as agendas de pesquisadores e pesquisadoras negras, porque
todo mundo quer as pessoas falando, e eu sei que você teve que fazer toda uma mobilização, a orientadora está ligando ali, mas te agradecer muito por esse esforço. E você, essa casa é sua, né? Não preciso dizer isso, mas você é sempre bem-vinda.